Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo este. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus ou a graça de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, o seu dom de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça que Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Queridos, perguntaram para nós, quando perguntaram para nós o que nós estávamos pregando aqui na igreja, então nós falamos, estamos em Romanos, né? E em um ano já passamos por 5 capítulos, né? Quer dizer, o Romanos é um dos livros que a gente precisa ir com muita calma. Da mesma forma que se você viajar a 100 por hora ou a 120 por hora, você não enxerga os detalhes da estrada, você não enxerga a natureza, você passa a não observar. Assim é Romanos também. Nós devemos ir devagar, porque se nós formos muito rápido, nós vamos entender alguma coisa, mas melhor é assim. Então, hoje nós estamos encerrando o capítulo 5, e o que Paulo falou até o capítulo 5 é sobre o que nós ouvimos semana passada, é como o amor de Deus é provado. Deus não prova o seu amor em quanto de saúde Ele nos dá, ou em quantas coisas Ele nos dá, mas Ele nos provou através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Ele faz esse jogo de palavras, ele compara, ele diz, nós éramos pecadores, mas Cristo nos tornou filhos. Nós éramos ímpios, mas Cristo nos torna piedosos novamente. Isso é maravilhoso. Ele diz, isso é o que a graça faz. E ele continua agora. Ele continua dizendo que, do 12 ao 21, ele diz, há apenas 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos. Os que estão em Adão ou os que estão em Cristo Jesus. Você só pode ser um desses 2 grupos. Ou você está em Adão ou você está em Cristo Jesus. Parece tantos termos tão teológicos, mas eu quero mostrar isso aos irmãos nessa manhã. O que Paulo quis dizer ao falar sobre essa, através de Romanos 12.
de Romanos 5,12. O que Paulo quer dizer com apenas podemos estar em Adão ou em Cristo Jesus? Nós vamos olhar para três pontos nessa manhã. Primeiro é, todos pecaram e por causa desse pecado, todos estão debaixo da morte. Todos estão debaixo da morte. É uma consequência do pecado, é a extensão da morte. A morte é um reino universal. É o que Paulo em primeiro lugar diz. Quando Adão pecou, todos depois deles vão experimentar a morte. Todos vão experimentar a morte. Paulo ele declara algo que todos nós sabemos, mas nós não gostamos de encarar. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte também, e a morte passou a todos os homens. Por mais delicado, né, na nossa cultura atual, nós não gostamos de falar muito de morte, nós não gostamos de falar muito sobre a questão da morte, mas querendo ou não falar sobre isso, a morte é algo que todos nós está reservado para nós. Todos nascem sabendo apenas de uma certeza, que todos vão morrer algum dia. Mais cedo ou mais tarde, todos vão ter que experimentar. A morte passou a todos, é o que Paulo quer em primeiro lugar enfatizar aqui. A morte passou a todos, não apenas a alguns. Nós não vivemos em um cenário onde, que nem nos filmes de super-heróis, onde o super-herói nunca morre. O super-herói nunca, ele nunca abandona a capa, como diz. Não, nós vivemos em um mundo onde tanto mais novos ou mais velhos experimentam a morte. Quando nós falamos que por um só homem entrou o pecado no mundo, é importante entender que o pecado de Adão não foi apenas um ato externo. As pessoas acham, não, Adão só pecou, ele só comeu um fruto proibido que Deus tinha proibido. Não, a morte, ela entrou, o pecado não foi somente ter comido de um fruto proibido. Não foi somente isso, não foi algo pequeno ou algo tão infame, não foi algo tão pequeno. O pecado de Adão, queridos, é o pecado que nós somos tentados dia após dia. O pecado de Adão é o mesmo pecado que eu e você somos tentados todos os dias. Qual foi o pecado? Viver independente de Deus. Viver longe do que Deus exige, ou viver longe do próprio Deus. Esse foi o pecado de Adão, preferir a própria avaliação do que a palavra de Deus. Deus diz, não faça isso. O ser humano diz, mas não é bem assim, eu vou fazer ao contrário do que Deus manda. A serpente diz, olha, vocês vão ser iguais a Deus se vocês desobedecerem a Deus. Deus está tentando limitar vocês, então a serpente diz, vocês vão ser iguais a Deus, né? É isso que o pecado promete hoje, queridos. É isso que o pecado promete hoje. Ele nos promete independência, ele nos promete amores, ele nos promete aceitação diante das pessoas, ele nos promete coisas infinitamente tão grandes. Nos promete tantas coisas. Mas, no final, o que nós ganhamos não é mais autonomia. No final, nós não ganhamos mais autogovernabilidade, nós não conseguimos nos governar mais. E o pecado de Adão, e é isso que ele escolheu. O pecado de Adão foi, ele quis seguir o seu próprio desejo, os seus próprios desejos. Esse é o pecado que nós incorremos a cada dia, a cada dia. Isso é importante pensar nisso, queridos, porque nós não estamos independentes do que era Adão. Isso nos mostra, queridos, que nós estamos na mesma condição de seres humanos como Adão estava. Nós somos fracos igual a Adão.
Isso que Adão tinha sido criado perfeito, mas nós já nascemos com essa condição, inclinados a desobedecer, inclinados a rejeitar os preceitos de Deus. Quando Deus diz, você precisa fazer isso, nós vamos lá e dizemos, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem desse jeito. Não, a Bíblia diz que é assim, mas eu acho que não é bem assim. Né? Eu sempre uso essa... É a mais fácil, né, em que nós rapidamente, né, por exemplo, a falta de perdão. A falta de perdão é algo que não é só um ou dois, não, é quase todos nós temos essa coisa, essa amargura dentro de nós às vezes. Deus diz, olha, você precisa perdoar. Mas o nosso coração, né, do primeiro homem, Adão, diz, mas será? Mas olha, veja bem, né? Será que? Eu acho que não é bem assim, né? Eu tenho meus próprios preceitos, eu tenho minhas próprias regras, né? Então nós queremos sempre viver dessa forma. E foi nisso que Adão caiu. E quais são as consequências para o pecado de Adão? E é isso que Paulo mostra aqui, quais que são as consequências do pecado de Adão. E porque as consequências do que Adão viveu também passaram para nós. E o que Paulo diz é que uma das consequências do pecado de Adão é que a morte reinou sobre toda a humanidade agora. O que, se os irmãos já leram Gênesis 3 ou 2, Deus diz a Adão e Eva, ele diz assim, se vocês me desobedecerem, certamente vocês morrerão. É o que ele diz. Vocês, com certeza, vocês vão morrer. A serpente diz depois, não, vocês não vão morrer, vocês vão ganhar muito mais a vida. A serpente enganosa. E o que nós experimentamos como consequência da desobediência de Adão é a morte. A morte é uma ligeira, é a consequência, depois do pecado, a morte é a primeira consequência. É uma das consequências do pecado, da desobediência de Adão. E desde cedo o ser humano ele manifesta esse impulso, eu decido, eu sei, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma. O ser humano ele é condicionado assim. Eu gostaria que os irmãos, que nós olhássemos e meditássemos se não é assim no nosso dia a dia. Se não é assim que nós fizemos dia após dia com o nosso próximo ou com o próprio Deus. Nós dizemos, Senhor, por quê? Por que não pode ser do meu jeito? Por que não pode ser como eu acho que tem que ser? Por que não pode ser? É o mesmo pecado de Adão e Eva. Por que, Senhor? Olha, temos tantas coisas, mas por que Senhor não dá para comer aquele fruto lá? A desobediência, essa vontade, vontade louca, de desobedecer, de viver longe de Deus. E de fato, depois do pecado, há essa separação da fonte da vida. Adão e Eva foram separados não só do jardim, eles não foram expulsos apenas do paraíso, mas eles foram expulsos da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23, foram separados da glória de Deus. Há uma separação. Deus, Ele é vida, e separar-se dEle é inevitavelmente nos conduz à morte eterna. Nos conduz à morte. Romanos 6 também, isso nós vamos passar nos outros. Romanos 6 também diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo que você ganha com o pecado, praticando o pecado, desobedecendo às leis do Senhor, ou querendo viver longe de Deus, no final, é a morte. É a morte. Nós poderíamos dizer, muitos podem dizer, isso não significa que Deus é injusto? Né? Ao dar os avisos aqui, Jonathan já deu um spoiler sobre a justiça de Deus. Quando nós apontamos o dedo para Deus e dizemos, Senhor, Deus, Tu és injusto. Por quê?
Por que ser tão cruel com os nossos pequenos delitos? Por que ser tão cruel com as nossas pequenas falhas? Não é assim que nós pensamos? Por que ser tão cruel com a mentira? Poxa, eu fiz tantas coisas boas, eu sou tão bom, eu não faço tantas coisas ruins como os outros fazem. Por que ser tão injusto? É óbvio que se nós perguntamos essas coisas, é óbvio que nós precisamos vir na quinta-feira aqui. Porque nós não entendemos nada sobre a justiça de Deus. O pecado é muito mais sério do que nós imaginamos, então. O pecado ele é muito mais nocivo. E a morte é o sinal visível de que algo está, de forma radical, errado na nossa condição humana. A morte nos mostra, queridos, que o pecado ele atingiu a todos. A todos. Esse é o primeiro, esse é o sinal mais visível. A morte vem para todos. Esse é o sinal de que o pecado de Adão está imputado a você também. E nós podemos ver mais profundamente qual é a causa do pecado. Paulo ele diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Por causa de uma pessoa. Ele era o representante de toda a humanidade. Paulo agora diz, ele relembra e diz, olha, por causa do pecado de uma pessoa, todos já nascem condenados. Todos já nascem com essa condição, separados de Deus. Todos já nascem separados de Deus. Isso significa que Adão pecou e ele não agiu apenas por si só. Mas ele, como representante, ele mostra o que cada um de nós pode e, se deixado sozinho, irá fazer. Nós herdamos basicamente 3 coisas de Adão. Então, a culpa do pecado, a natureza corrompida e, como eu já disse, a morte. Herdamos essas três coisas por causa da desobediência de Adão. Culpa, natureza corrompida, quer dizer, a nossa mente se tornou corrompida. O salmista ele diz assim, o desejo, aliás, Paulo aos Romanos, no Romanos 1, ele diz, o desejo das pessoas longe de Deus é totalmente corrompido. Elas não pensam no próximo, elas não pensam em Deus, elas não pensam nas leis do Senhor, elas não pensam em nada, a sua mente está totalmente corrompida, só pensam no mal, só pensam em tirar vantagem, são infiéis em seus contratos. Natureza é corrompida, e por causa dessa natureza corrompida, culpa também a nós, e por fim também a morte. E aqui há uma frase que diz assim, quase um trava-línguas, né, que diz assim, não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. É diferente. Você não se torna um pecador diante de Deus porque lá aos 5 anos eu menti pela primeira vez. Não. Você peca porque já faz parte da sua natureza. Nós já falamos tantas vezes, ninguém ensina uma criança a mentir, ninguém ensina a roubar, ninguém ensina, por mais que muitas pessoas que desconhecem a realidade da Bíblia dizem assim, não, mas é a sociedade, né? Veja, depende o lugar onde nasceu, depende onde, né? Algumas pessoas nasceram pobres, então por isso que elas roubam, né? Às vezes outras não têm tantas condições. Então, isso é ignorar totalmente o que a Bíblia diz. Ninguém é ensinado, ninguém é corrompido pela sociedade, mas a própria corrupção já nasce junto dentro de nós, porque nós herdamos isso de Adão. Nós precisamos entender que parece confuso, né? Por quê? Por que Deus decidiu fazer assim? Por que Adão é o nosso representante? Só porque Adão pecou quer dizer que eu também iria pecar? Essa é a dúvida que surge em primeiro lugar.
Mas Paulo ele usa esse mesmo contraste. Ele diz assim: por causa de uma pessoa, Adão, todos foram condenados. Mas também, e isso é muito maior, e isso é o que devemos focar, por causa de uma pessoa também todos foram salvos. Muitos foram salvos também por causa de uma pessoa. E aqui nós podemos nos incluir. Quando nós falamos todos, nós estamos falando de toda a humanidade. Não é? Nós estamos falando de toda a igreja, de todos os eleitos. Não é? Por causa do pecado de Adão, todos foram condenados. Mas por causa de Jesus Cristo, também muitos, e eu e você também estamos incluídos por causa de Jesus Cristo. Nós fomos também perdoados. A nossa condenação não começou com nossos atos pessoais, ela começou com nossa união com o primeiro representante. E aí agora alguém poderia questionar e dizer: olha, eu não aceito que Adão seja o meu representante. Eu não aceito isso. Eu faria diferente. Não é? Eu iria ter feito diferente. Se Deus dissesse: olha, faça isso, eu ia ter feito. Eu não ia ter sido que nem Adão. Não é? Muitos dizem: eu gostaria de responder por mim mesmo. Eu gostaria de convencer a Deus por aquilo que eu sei fazer. Se Deus me desse a mesma oportunidade que deu a Adão, eu não faria o que ele fez. As pessoas poderiam questionar isso a Paulo, dizer: olha, mas Paulo, por causa de Adão, mas eu não sou Adão, eu não ia ter desobedecido. E aqui isso já revela, se esse é o nosso questionamento, se esse é o seu pensamento, isso mostra quanto nós não entendemos a profundidade de quanto Deus é santo, nem a profundidade da corrupção do ser humano. Se nós pensamos que nós podemos ainda convencer a Deus: olha, eu não iria ter feito igual Adão fez, eu não iria ter feito isso. Você está dizendo, em outras palavras, eu sou muito melhor que Adão. Adão, que no começo foi criado como justo, como nenhum pecado. E mesmo assim, ele foi tentado e ele caiu na tentação. Que dirá de nós? Que dirá de nós? O que Paulo está dizendo é: Adão fez o que cada um de nós fez e ainda faz. A mesma coisa o mesmo pecado que Adão cai, nós caímos hoje ainda. Voltando de novo, a falta de perdão. E nós dizemos assim: não, mas eu não quero viver como Deus manda, eu não quero viver dessa forma, eu não quero fazer como Deus exige. É a mesma coisa que Adão respondeu. Que a serpente disse: olha, vocês vão ter mais autonomia se vocês desobedecerem. Vocês vão ter mais liberdade se vocês desobedecerem. É isso que o nosso coração, a corrupção humana diz. Se você roubar, você vai ter mais autonomia. Se você tirar vantagem do oprimido e pobre, você vai ter mais autonomia, você vai ser mais poderoso. Se você for, né, você vai ter mais fama, não é? É tudo isso o pecado promete. E é nisso que nós também caímos. Isso nos mostra que não existe Deus nos dar segunda chance. Deus não nos dá uma segunda chance. Algumas pessoas dizem: Deus nos deu uma segunda chance em Jesus. Não, Deus nos deu Cristo Jesus. Ele não te dá uma segunda chance, porque se Ele te desse uma segunda chance, seria igual à primeira chance, como lá em Gênesis 3. Quando alguém rejeita Adão como representante, precisa perceber que está também enfraquecendo a própria estrutura do Evangelho. Se você diz: eu não faria igual Adão, você está dizendo: eu também não posso ser justificado por Jesus Cristo. Eu não posso ser justificado por Jesus Cristo, porque através de um homem eu fui condenado. Automaticamente, através de um homem, Jesus Cristo, eu vou ser justificado. Por isso, ou em Adão, ou em Jesus Cristo. Então,
Romanos 5 nos mostra que Deus estruturou a história por meio de representantes. Adão nos representa sem Jesus Cristo, mas também agora, a igreja do Senhor, você é representado, você é salvo, você que entendeu o Evangelho, você que sabe que seus pecados foram perdoados. Adão não te representa mais. Quem te representa é Jesus Cristo. Adão não representa mais você. Quem te representa é Jesus Cristo, aquele que morreu por você na cruz. Cristo te representa agora. Se você entendeu o Evangelho, se você entendeu que você tem uma corrupção, se você entendeu que há pecados no seu, se você confessou isso diante de Jesus Cristo, e você diz, apenas Cristo pode me limpar, então você é representado por Jesus Cristo diante de Deus agora. Isso é a maravilha do Evangelho, queridos. Essa é a maravilha do Evangelho. Você não é mais representado pelo velho Adão. Você não é mais representado pelo velho homem. Você não faz mais parte da condenação. Você faz parte agora do que Jesus Cristo fez. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Você não está mais em Adão. Adão não te representa mais. Aquela velha natureza caída não faz mais parte da sua vida. Há uma nova vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Há uma nova vida que Cristo, ao ser morto lá na cruz, pelos nossos pecados, levando as nossas culpas, Ele conquistou a vida, não mais morte, mas vida eterna. Não mais morte eterna, mas vida eterna. Mas você pode dizer, mas Jefferson, mas muitos cristãos, todos os cristãos que eu conheço, também morrem, não é? É óbvio, todos nós experimentaremos, se Cristo não vier, não é? Todos nós experimentaremos da morte física. Mas todos aqueles, aleluia por isso, todos aqueles que estão representados por Cristo Jesus, eles sabem que depois da morte física, a morte não pode destruir a vida eterna que está reservada em Jesus Cristo. Há vida em abundância até o findar dos séculos aqui. A morte é apenas a passagem para a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Paulo está tentando dizer. Nós experimentaremos vida eterna, mas apenas aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, veja, o pecado, ele é grande. Se nós olharmos a corrupção do ser humano, se nós olharmos a corrupção das pessoas, nós podemos dizer, é muito grande. A corrupção dos seres humanos é gigante, é imensa. Mas sabe o que Paulo responde a isso? Ele diz, mas a graça de Deus, ela é muito maior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que nas outras versões diz, nós não lemos dessa forma aqui, não é? Aonde abundou, onde tinha abundância de pecado, a graça, ela superabundou, ela é infinitamente mais, queridos. A graça de Deus, ela é infinitamente mais. Por isso que é tão incoerente nós como cristãos dizermos que nós vivemos, eu me sinto tão culpado, eu estou cheio de culpa. Não, queridos, a culpa foi levada em Cristo. A culpa do pecado, ela é grande. Ela é uma ofensa contra Deus, a sua culpa. Mas Paulo diz, a graça de Deus, ela é muito maior. A graça de Deus, ela é muito maior. A graça de Deus revela a grandeza do nosso Deus. Ele age de modo totalmente diferente de nós. Quando alguém lhe faz injustiça, o que nós fizemos? A primeira coisa quando alguém nos fere é fazer o quê? Nos afastar. Nós não queremos mais saber dessa pessoa, nós nos afastamos, nós retiramos, né, qualquer contato. Isso faz parte, né, da nossa natureza caída, infelizmente. Mas veja o que Deus faz. Deus, como pecadores, Ele olha para nós
e ele diz, a graça é muito maior que os nossos pecados. A graça é muito maior que os nossos pecados. Veja o que aconteceu com Adão e Eva, logo depois, Deus ele falou, certamente vocês morrerão. Sabe o que acontece? Eles não morrem instantaneamente, mas ainda assim Deus, ele mata um animal, coloca vestes sobre eles estavam se sentindo nus, não é? Eles estavam sentindo vergonha, e mesmo assim, ainda Deus concede graça. Isso já nos mostrava, e ainda assim, lá no Gênesis 3, Deus já prometeu um Salvador. Ele diz, haverá graça apesar desse pecado. Haverá salvação apesar da desobediência de Adão e Eva. Olhe para o povo de Israel, murmuradores, insatisfeitos o tempo inteiro. Sabe o que Deus diz? Graça, haverá graça. Deus sempre perdoando o povo de Israel. Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus Cristo. Pedro negou. Sabe o que Cristo fez? Ele diz, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Olhe para Paulo, um perseguidor da igreja. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi salvo. Paulo foi salvo. Olhe para dentro de você agora. Eu quero que os irmãos, que nós venhamos meditar nisso, medite nisso. Você que sabe dos seus pecados, você que carrega a culpa como uma mochila cheia de tijolo pesado. Você sabe que o seu pecado, ele pesa. Muitos passam já foram difamados ou já difamaram outras pessoas. Outros carregam a culpa do adultério. Outras carregam a culpa de serem fraudulentos. Outros carregam a culpa de crimes graves. E aí esse versículo é para nós. Para nós. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça tornou-se ainda maior. Não há razão para nós nessa manhã não tomarmos da ceia. Porque Paulo diz, há pecado, sim, o pecado ele faz divisão entre nós e Deus, mas a graça é muito maior. A culpa ela é removida pela graça. Quando a graça flui sobre nós, ela leva a sua culpa para a cruz e ela diz, o Senhor Jesus pode perdoar. E quem crê que a cruz é o único lugar no universo, esse tem salvação, é o único lugar que nós podemos ser libertos, é o único lugar que nós podemos ter a nossa culpa levada, porque nós já entendemos, Cristo levou a culpa sobre si. O nosso representante Adão nos mostra o que cada um de nós faz, é capaz de fazer. Apenas desobedecer a Deus. Mas Jesus Cristo nos mostra o que Deus faz para nos absolver da culpa. Adão nos mostra o que nós podemos fazer desobedecendo a Deus, mas Jesus Cristo nos mostra o que Deus faz para nos salvar. E é o que Paulo diz, a graça ela reina. Paulo usa essa imagem de dois reinos. Em um reina o pecado, no outro reina a graça. No reino do pecado reina um tirano, ele controla a sua vida, a vida de cada pessoa. O fim é a morte. O nome desse rei é pecado. O outro rei, Jesus Cristo, ele é bom, ele veio libertar do pecado e da morte e trazer verdadeira alegria. E seu nome é Jesus Cristo através da sua graça. Talvez você esteja pensando que os seus pecados são muito grandes para serem perdoados. Mas essa palavra aqui nessa manhã vai totalmente contra esse tipo de pensamento. A graça te perdoará. Cristo não só te perdoará, como já te perdoou lá na cruz do Calvário.
Efésios 1:4 diz: você foi escolhido antes da fundação do mundo, você vive em Cristo, Cristo vive em você, ninguém pode roubar a graça de Deus. Apesar dos seus pecados serem grandes, a graça é muito, muito maior, muito maior. Queridos, para finalizar, o que nós aprendemos com isso, tudo isso? O Salmo 103, ele é a nossa receita. Estávamos olhando ontem uma pregação. É a nossa receita para o desânimo, é a nossa receita para... O salmista, ele diz assim, por várias vezes, ele diz assim: por que tu te abates, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? E é assim que nós muitas vezes vivemos. Vivemos tão insatisfeitos, vivemos tão abatidos, vivemos tão centrados em nós mesmos, dizemos: Senhor, minha vida está tão difícil. Sabe o que o salmista ele faz? Ele declara guerra contra esses sentimentos. Ele diz: por que tu te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Se é Deus quem perdoa os teus pecados, se é Deus quem remove as tuas culpas, se é Deus que te dá saúde, se é Deus que te dá vida. Depois que nós meditamos nessa palavra de Romanos 5:12, nos resta apenas dizer assim como o salmista disse: por quê? Por qual motivo ainda nós podemos ficar tristes? Por que ficamos abatidos ainda nessa terra de Senhor, por que Deus? Por que a minha vida é tão triste? Não, o salmista ele diz: se é Ele que perdoa os teus pecados, como que você pode viver? Se é Ele que te dá vida, se você não está mais sendo representado por Adão diante de Deus, mas você é representado por Cristo. Salmo ainda diz assim, o salmista ainda diz assim: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim também Cristo também apaga, afasta os pecados. Na viagem agora, nós temos que dizer, é muito cansativo viajar para o outro lado, é muito longe. O salmista ele diz dessa forma: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim também Deus afasta suas iniquidades, Ele afasta os seus pecados. E Ele faz isso através de Jesus Cristo. E o salmista ele relembra isso à alma dele e diz: qual é o motivo de você viver tão triste, tão cabisbaixo? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de si? É Ele quem perdoa os teus pecados. Qual problema poderia vir te acontecer se você não perde Cristo? O que poderia te acontecer que poderia tirar sua tristeza, tirar sua alegria e te trazer tristeza? É isso que Paulo está mostrando assim: o pecado é grande, ele faz separação, Deus odeia o pecado, mas a graça é muito maior, é Ele quem perdoa as tuas dívidas. E por causa disso você pode tomar a ceia nessa manhã. Você é relembrado do sacrifício de Jesus. Vamos nos pôr de pé e orar.